do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura continua o ciclo, por assim dizer, de Abrão. Escutemos a leitura. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: Acaso poderei ocultar a Abrão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoados todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: Se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: Estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: Não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: E se houvesse 40? Ele respondeu: Por causa dos 40 não faria. Abraão tornou a insistir: Não se irrite o meu senhor se ainda eu falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: Também não faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: Já me atrevi a falar a meu senhor. E se houver 20 justos? Ele respondeu: Não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: Que o meu senhor não se irrite. Se eu falar só mais uma vez, e se houvesse apenas 10? Ele respondeu: Por causa dos 10, não a destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se e Abraão voltou para a sua tenda. Vemos aqui a história de Sodoma e Gomorra, a destruição das cidades, ao menos a conversa de Deus e Abraão. Logo após os 3 homens, os anjos do Senhor, falarem com Abraão, se dirigem à cidade de Sodoma. E de um certo modo já estamos conectados ao Evangelho que vamos ler e meditar dentro pouco.
O que acontece? O que vemos em Sodoma e Gomorra? Devemos de recordar que estas cidades não eram talvez tão grandiosas como as nossas cidades atuais. Eram grandiosas para a época, mas não que tivessem um número tão expressivo de pessoas como os nossos tempos, tantas cidades grandes que nós conhecemos. E se assim olharmos, vemos que aquele número pequeno que Abraão pede ao Senhor que reserve, preserve estas cidades por causa desses pequenos, desses poucos justos, é, digamos assim, uma parcela pequena daquela população. E se compararmos ao nosso dia? Devemos de ver que a humanidade hoje brinca com Deus, peca ainda de forma pior que Sodoma e Gomorra. O pecado naquele tempo era feito à luz do dia, nas ruas, nas praças, como se nada estivesse acontecendo. Recordemos, aqui os pecados em especial são contra o sexto mandamento de índole sexual, ao ponto de que, segundo os grandes estudiosos bíblicos, a destruição de Sodoma e Gomorra se dá por causa de não preservarem nem mesmo suas crianças, utilizarem até mesmo de suas crianças para tais fatos. E assim, a humanidade hoje não está diferente de Sodoma e Gomorra ou está? Vemos que a humanidade hoje despreza os valores que construíram a civilização, desprezam os valores de Deus, os valores da fé, a fé em Deus, aquilo que o Senhor Deus instruiu e ensinou para que a humanidade crescesse. Estamos tão diferentes de um castigo tão grande como aquele? Não sabemos. Se recordamos de Nossa Senhora de Fátima, da sua aparição, da sua profecia a nós, o castigo, se a humanidade não se converte, não se penitencia, não muda de vida, não segue a Deus, o castigo viria. Vieram as duas guerras. A primeira estava acontecendo naquele tempo, e depois veio a segunda. Até onde a humanidade e cada um de nós podemos acreditar que, tentando a Deus e fazendo as coisas erradas da forma que tantas vezes fazemos, nos esquecendo dele, não cairá sobre nós também as consequências de tais fatos? Recordemos, o pior castigo que Deus pode dar para a humanidade é tirar da humanidade a sua mão, permitindo que a humanidade caminhe por conta de seu pecado, na desgraça a qual ela se submeteu. E como temos vivido? Vemos que, diz o texto, o clamor da terra, o clamor de Sodoma e Gomorra subiu e Deus foi ver se era real. Sabemos que Deus viu todas as coisas e sabia que era real. Mas o que significa o clamor da terra? O clamor dos anjos da guarda de cada uma destas pessoas? O clamor daqueles que ainda buscavam a santidade? E vemos que hoje, infelizmente, a humanidade não aprendeu a viver com Deus, não aprendeu a viver as virtudes, a busca de santidade, a fé. Em muitas cidades do mundo se repetem a mesma coisa daquele tempo. Isso por quê? Porque vemos que Sodoma e Gomorra não abandonaram tudo para seguir a Deus. Não quiseram seguir, colocar a Deus em primeiro lugar. E assim a humanidade, do mesmo jeito, quer afastar a sua segurança de Deus para viver a segurança nas coisas e em si mesma. E isso, por si só, destrói a cada um de nós, se não seguimos a vontade de Deus, se não descobrimos o seu amor. Ainda, a primeira leitura está nos mostrando o caminho daqueles que se apegam às coisas e às pessoas, que não se colocam a Deus em primeiro lugar, são iludidos, se pervertem, vivem piores que animais e abandonam o caminho do Criador. E não é fato isso hoje nos nossos dias?
Jesus nos mostra a solução para isso no Evangelho de hoje. Mas a humanidade não quer escutar. Tragicamente quer continuar neste caminho de erro. E vemos ao final da leitura algo que gostaria de recordar da meditação que já fizemos deste texto. Ao falar por causa de 10 não destruiria, recordemos por que não insiste Abraão. Deus vai salvar a Ló e sua família, mas por que não insiste Abraão em pedir mais a Deus? E se tiver 5? Porque Abraão entende que se tiver menos de 10, o Senhor Deus pode salvar individualmente aquelas pessoas. Não há como salvar a cidade. E nós estamos sendo fiéis a Deus? O Salmo 103 nos diz no refrão: o Senhor é indulgente, é favorável. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Na sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Perdoa a culpa? Sim, daquele que quer servir ao Senhor, que quer seguir ao Senhor, que quer mudar a sua vida e nos cerca assim de carinho e proteção. Mas nós temos esta disposição interior de viver para o Senhor, de buscá-lo cada vez mais em nossas vidas? E por fim, o Evangelho. Hoje damos continuidade ao Evangelho de São Mateus e já terminamos o Sermão da Montanha, estamos agora no capítulo 8, que diz: naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a meditar uma vez mais deste Evangelho, que também já meditamos? Vemos algumas pessoas que estão vendo e ouvindo Jesus. São homens que têm no seu coração um entusiasmo e querem segui-lo. Viram seus milagres, escutaram o sermão da montanha, estão vendo as suas obras. Mas Jesus revela que existe um preço para segui-lo. E este preço é o desapego das coisas e das pessoas. O caminho oposto daquilo que escutamos na primeira leitura em Sodoma e Gomorra. Então, o caminho do seguimento a Jesus passa por esse movimento. As coisas e as pessoas não podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Não é que ali não podem estar, não podem ocupar o lugar do Criador. E assim, vemos que Jesus mostra que seguir a Ele não é coisa fácil. Apresenta dificuldades. Precisa estar verdadeiramente disposto a tudo, a não ter segurança. Jesus mostra a esse mestre da lei que tinha sua segurança, por assim dizer, material, que ele não encontra repouso. Até mesmo uma raposa encontra, mas ele não. E se nós olharmos aqui também no sentido espiritual, recordemos, muitas vezes o Senhor não encontra nem mesmo um lugar para repousar nos corações dos homens. E segui-lo é encontrar o mesmo desafio. Muitas vezes, tantos nos rejeitarão por causa de Cristo e do Evangelho. Mas estamos dispostos a segui-lo mesmo com estas dificuldades? E o segundo relato, o segundo jovem, o segundo discípulo diz: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, ao dizer que deixe os mortos sepultem seus mortos, o que está indicando? Que quem não o segue é já morto. Devemos de colocar em primeiro lugar o seguimento a Jesus. Se não seguimos sua palavra, se não buscamos com afinco, se ele não é o primordial em nossas vidas, nós já estamos mortos. Então, seguir a Jesus não nos trará segurança,
humanamente falando, mas desafios. Desafios do segui-lo e do servi-lo. Recordo uma vez mais algo que talvez, se você não me escutou na outra meditação em cima deste evangelho, não nos fala que o pai deste discípulo era morto? Então talvez quisesse dizer, olha, espero aproveitar minha vida, depois eu te sigo. Jesus nos pede o seguimento direto, não que queiramos viver sem ele para depois buscá-lo, mas que o sigamos hoje. E ainda mais, digo aquilo que havia dito na outra meditação, e isso sim havia dito. A questão que, da morte da pessoa, ia-se um ano para recolher os ossos e colocar em um pequeno cubículo. Por quê? Para que a sepultura da família pudesse ficar livre para que se enterrasse um outro membro da família. E talvez seja isso que está a indicar esse jovem. Olha, me dá um ano, me dá um prazo de um tempo. Daqui a pouco eu te sigo, mas não agora. Nós também estamos esperando o tempo de acontecer alguma coisa em nossas vidas, de mudar alguma coisa na nossa história, no nosso redor, para depois seguirmos verdadeiramente o Senhor, para depois escutar o que Ele nos diz, para depois aplicar os seus ensinamentos em nossas vidas. Não percamos tempo, porque como Jesus nos mostra, se não seguimos, já estamos mortos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais buscar verdadeiramente o seguimento do Senhor, abandonando as seguranças que colocamos nas coisas, nas pessoas, colocando Jesus em primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida, para que assim, buscando nossa conversão, nossa mudança de vida, possamos cada vez mais amá-lo verdadeiramente e servi-lo, e anunciando a todos, possamos um dia obter a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.